castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos abrir em Atos capítulo 13, Atos 13, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Haverá uma extensão depois, praticamente até o final do capítulo 13, até o 41, mas eu quero ler apenas esse texto no momento. Atos 13, do verso 1 até o verso de número 15. Atos 13, 1 a 15. Os irmãos já estejam acompanhando a leitura da palavra. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim o interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os certos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Eu peço que os irmãos leiam comigo do verso 1 ao verso 3, juntos. Vamos ler? Vamos lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez rogamos direção, iluminação do Teu Santo Espírito para trazer a palavra. O instrumento é falho, pecador, mas a palavra é viva e poderosa. E Teu Espírito age como quer e quando lhe aprouver, tocando corações, convertendo corações, edificando, consolando e, ao mesmo tempo, corrigindo as imperfeições das nossas vidas. Rogamos a Deus que tudo isso ocorra conosco, Pai, porque estamos aqui diante do Senhor, cantamos, que é na Tua presença que estamos, cantamos, ó Deus, canções em que declaramos as maravilhas do Senhor. E agora, Deus, rogamos essa bênção do Senhor, porque é o Teu povo que se reúne nesse lugar para Te adorar. É a igreja militante contra o pecado que se reúne, é a igreja que luta contra o pecado, que precisa cada vez mais entender o seu propósito e a sua missão. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, quando queremos, ó Deus, muitas vezes fazer a nossa própria vontade, para fazer sempre a Tua, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, espero que você esteja
lendo o livro de Atos, ou tenha já lido o livro de Atos. Recomendo que você leia o livro. O livro de Atos é um livro vivo, poderoso. Capítulo 2, capítulo 1, falando daquele momento em Jesus, na sua ascensão, fala aos seus discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém. Capítulo 2, falando do dia de Pentecostes. Capítulo 3, Pedro e João ao templo. Capítulo 4, a prisão que acontece fruto disso. Capítulo 5, falando de Ananias e Safira. Capítulo 6, falando da eleição dos diáconos. 7, falando de Estevão. Capítulo 8, falando de Saulo, ou a conversão de Saulo. Capítulo 8, 9. Capítulo 10, falando de personagens como Cornélio. Capítulo 11, tratando um pouquinho do conflito que houve, porque os próprios apóstolos não entenderam por que Pedro foi na casa de Cornélio e levou a palavra a ele. Pedro está explicando tudo isso. Capítulo 12, a gente tem algumas questões, a igreja está orando porque Pedro está preso. Capítulo 13 é o que a gente quer ver nesta oportunidade. Irmãos, tema dessa noite, missões. O desafio do envio a partir de Antioquia. Quando nós olhamos para o capítulo 13 de Atos, é um capítulo de teologia de missões. Quem quiser entender sobre missões tem que chegar em Atos 13. Não é um capítulo qualquer. Capítulo 13 de Atos vai ser a base do que se faz hoje sobre missões. E uma igreja que quer se envolver-se com missões precisa entender o que está acontecendo aqui. Irmãos, depois do caráter missionário de Jesus e no seu ministério, e concentrando sobretudo em João capítulo 3, 16, os teólogos dizem que aqui há a missio Dei, missão de Deus. Missão de Deus. Jesus cumpre a missão de Deus. E aí, quando nós olhamos porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus, ao viver isso e cumprir isso, Jesus está cumprindo a sua missão. A missão dele, mais destacadamente falando, para que pessoas fossem salvas. Aqui a expressão é mundo. Nós não cremos na salvação universal, mas nós cremos no Salvador que tem poder para trazer a salvação a todos os homens, conquanto a isso nós sabemos que o sangue de Jesus só purifica aqueles a quem Deus chama, os eleitos de Deus. O caráter missionário da igreja, irmãos, em Atos, toma um ar de consciência e maturidade a partir praticamente de Atos 13. Quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo até aqui antes, parece que evangelização e missões está acontecendo de maneira meio desorganizada, ou como um ato reflexo. Um ato reflexo. Está acontecendo porque Deus, na sua soberania, está permitindo que ações e circunstâncias pudessem corroborar para que a igreja pudesse testemunhar e vidas pudessem ser alcançadas. Então, até antes do capítulo 13, eventos associados à pregação e à expansão da igreja, depois de Atos 2 e Atos 10, estavam ligados ao fato de que os crentes pregavam depois que foram perseguidos. Parece que a perseguição é que impulsionou também alguma situação de pregação. Questão da diáspora, da dispersão, como resultado disso, a gente tem alguns fatos que estão acontecendo na igreja, que eu já preguei aqui anteriormente. Depois de Pedro e João curarem o coxo, o sinédrio e os sacerdotes perseguiram a igreja. Isso foi um fato. Atos capítulo 4 fala que muitos dos que ouviram o discurso de Pedro, por conta dessa perseguição, aceitaram a palavra de Deus, e houve um acréscimo de quase 5.000 pessoas depois. 3.000 antes, agora 5.000. Atos 4:32 está falando que a multidão, por conta do envolvimento do Espírito de Deus sobre a igreja, era uma só alma, um só coração. Atos capítulo de número 5, 14, fala assim que a igreja crescia mais e mais, e a multidão dos crentes, tanto homens e mulheres agregados ao Senhor. Após a eleição de diáconos, e a gente tem aqui algo detalhado no capítulo 6, 7, diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Então,
Percebo que está acontecendo a evangelização, está acontecendo o crescimento, mas sem algo estratégico, sem algo pensado, sem algo elaborado. Capítulo 7, nós temos a prisão, o julgamento de Estevão e, por fim, seu apedrejamento, que diz depois: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Apesar daquele medo que brotou na igreja por conta de Estevão ser apedrejado na frente de toda uma população, a igreja estava pregando, a igreja estava vivendo. No capítulo 9, verso 31, fala assim, é descrito um tempo de paz, estabilidade, né, que a igreja tinha paz. Parece que Deus falou: não, eu vou dar uma folga para eles. Eles não vão estar mais temporariamente sujeitos a um nível de perseguição. E diz então que 3 regiões destacadas que não tinha problema: Judeia, Galiléia e Samaria. Havia paz. A paz de Deus. Paz, ausência de tormento, ausência de conflito, ausência de tensão. Houve paz. A igreja acalmou. No verso 43, nós temos a ressurreição de Dorcas, um dos primeiros casos de ressurreição no livro de Atos. E aí, no capítulo 11, diz que Barnabé havia ido à procura de Saulo e o levou para Antioquia. Aqui que começa, praticamente, a gente começar a entender o que está acontecendo no capítulo 13. Barnabé, discipulador, foi atrás de Saulo, aquele seu pupilo, aquele jovem ou aquele militar que havia se convertido, todo mundo tinha medo dele, mas agora Saulo vai atrás Barnabé vai atrás de Saulo e levou para Antioquia. E ali permaneceu 1 ano, onde se reuniram e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, o que aconteceu? Houve 2 polos. Um polo era Jerusalém. Mas Jerusalém estava numa efervescência, muita coisa acontecendo em Jerusalém. Pregação, mas também perseguição, oposição. E o que aconteceu? A diáspora, a dispersão, fez com que muitos desses crentes saíssem de Jerusalém e fossem para onde? Para Antioquia. Então, Antioquia se tornou um reduto de refugiados cristãos, um reduto de crentes que estavam sofrendo por conta de saírem da sua pátria, da sua nação. Muitos cristãos, então, se tornaram esses refugiados, e a morte de Estevão também foi uma causa disso, né? Então, havia em Antioquia uma igreja forte, mas uma igreja praticamente, irmãos, de imigrantes. E essa igreja era a igreja pela qual Barnabé vai até Antioquia para estar com Saulo. Antioquia da Síria. Que lugar é esse? Era um centro importante da fé cristã. Lugar onde os discípulos foram, primeira vez, chamados de quê? Cristãos. A cidade tinha a mesma importância que Jerusalém. Então, ou seja, enquanto a Casa da Paz, Jerusalém, era um lugar proeminente, Antioquia passou também a ser um lugar proeminente. Antioquia ficava nas montanhas, né? Eu tenho como referência, fiquei pensando como trazer uma imagem mental sobre isto. Vamos pôr que Antioquia ficasse como se fosse a cidade de Petrópolis. Ela ficava no meio, né? Eu sou de Juiz de Fora, né? Então, Petrópolis não está na Baixada, Duque de Caxias, não está Rio Centro, mas ela está no meio. Antioquia era uma cidade entre montanhas. Mas o que estava embaixo era essa baixada que tinha acesso ao mar. Irmãos, Antioquia se tornou um lugar estratégico. A base de um trabalho que haveria de acontecer. Veja, irmãos, como eu disse, né? Deus está reunindo novamente Barnabé e Paulo para ensinar, para doutrinar a igreja e desafiar a igreja ao que estava por vir. Todos sabem do caráter de Barnabé. Homem bom, cheio do Espírito Santo, e homem cheio de fé. Todos sabem disso. Que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo,
um homem que tinha uma visão de discipulado, ajudar pessoas, levar pessoas à maturidade. E o seu maior ensaio para o discipulado foi Paulo, ou foi Saulo. Seu primeiro ensaio, assim, de alguém que ele teve que pegar de pedra bruta, foi Saulo. Por isso que eu digo que nossas igrejas, às vezes, precisam reaprender acerca do caminho do discipulado, porque nós tratamos as pessoas sempre no pacotão, mas quando você trata do discipulado, você trata na particularidade, como Jesus fez, de ajudar os 12, de estar com os 12, de envolver-se com os 12, de ensinar os 12. Barnabé era esse. Ao mesmo tempo, irmãos, nós temos aqui Saulo ou Paulo, que havia se tornado um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, além disso, se dirigiram para Antioquia muitos profetas. E quando eu falo profeta aqui, não é aquela pessoa que tal qual nos dias de hoje, a gente fala, nossa, fulano é profeta, e fica dando profetada por aí. Quando eu falo de profeta, é gente que prega a palavra, que tem compromisso com a verdade e prega as Escrituras. Até então, irmãos, esses profetas eram levantados por Deus para dizer aquilo que havia sido dado também pelos profetas anteriores, profetas maiores e menores. Não eram profetas ao acaso, era gente que estava ensinando. Por isso que o dom de profecia é o dom da pregação. Se eu for pensar dentro desses termos, todos nós aqui exercemos um ministério profético de levar a palavra. E aí desceu subiu para Antioquia também, além de Barnabé, Paulo e esses profetas, dentre eles um que se chama Ágabo. Deus está reunindo uma equipe em uma igreja que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus. Pensa bem. Os crentes ali estavam reunidos por conta da perseguição. Lá em Atos capítulo 2, fala que a igreja perseverava. E esse espírito de perseverança permaneceu na igreja de Antioquia. De tal forma, irmãos, que quando Barnabé e Paulo chegam ali, eles se encontram com uma igreja saudável. Não é uma igreja fraquinha, caquética, em pecado. É uma igreja saudável. Então, pensem vocês, a equipe, Barnabé, discipulador, Paulo, pregador, os profetas, aqueles que tinham um ministério mais voltado para a pregação, e todos eles levantados a partir do dia de Pentecostes. Então, algo está acontecendo aqui. No capítulo 12, verso 24, diz que enquanto isso, em Jerusalém, a palavra de Deus crescia. Você pode conferir na sua Bíblia, capítulo 12, verso de número 24. Enquanto isso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Verso 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de João Marcos. Então, dois polos, como eu disse aqui, Jerusalém e Antioquia. Lá, Deus estava fazendo algo surpreendente. Jerusalém, conversão do eunuco de Candace, Dorcas, Cornélio, muita coisa acontecendo, multidão se convertendo. Vejam, e eu repito, até aqui a igreja estava fazendo missões não como algo organizado, intencional, mas como resultado da perseguição e da oposição ao cristianismo, e bem como eventos que identificassem a correção de Deus, como Ananias e Safira, o impacto do poder de Deus, como no caso do coxo em Atos capítulo 3, e a ressurreição de Dorcas no capítulo 9. Então, até aqui, missões, irmãos, era assim, resultado, estamos aqui pregando, não era algo intencional. E o que nós precisamos começar a entender que o capítulo 13 de Atos é um capítulo que fala de teologia de missões, porque todos nós somos chamados para fazer missões. Nenhum de nós foi chamado, eu brinco, né, para sermos salvos, sentados e sossegados. Todos nós somos missionários. Nós cantamos aqui no culto infantil, no culto com as crianças, sou missionáriozinho. Então, esse capítulo é um capítulo que todo crente tinha que entender.
entender, sobretudo, a base teológica, a base da teologia bíblica que está aqui, da história que está por trás, onde Deus está trabalhando um cenário. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Missões, o desafio do envio a partir de Antioquia. Então, você sabe agora por que Antioquia. Por que o nome Antioquia? Tem uma missão chamada Missão Antioquia. Porque em Antioquia tinha uma igreja forte. Antioquia tinha uma igreja forte. E Deus mandou, a despeito de ter essa igreja forte, ainda pessoas muito mais maduras e muito mais saudáveis na fé. Paulo, Barnabé, Ágapo e outros mais que Deus havia levantado para ir para aquela igreja. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender: o envio foi marcado anteriormente por um tempo de ensino e instrução. Você vai ver lá no capítulo de número 11, verso de número 26, Atos capítulo 11, verso de número 26, que diz assim, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Então, Barnabé encontrou Saulo, levou para lá. E por quanto tempo, irmãos? 1 ano se reuniram naquela igreja. E o que eles fizeram? Ensinaram numerosa multidão. Então, esse ensino foi tão robusto que mudou o jeito das pessoas serem. Eu tenho dito que se você ouve a palavra e a palavra não te transforma e não leva você à maturidade, você pode ser alguém de ânimo dobre, ou tal qual a parábola das sementes, onde você ouve a palavra, mas a palavra não encontra guarida. Você pode ser como à beira do caminho, no meio dos espinhos, ou no meio do solo rochoso. Se a palavra chega na sua vida e você não muda, e o que está acontecendo aqui, irmãos, é que a igreja, ela teve esses homens que estavam ensinando a palavra de Deus, de maneira tal que quando o mundo, a cidade de Antioquia, que era cosmopolita, segundo historiadores, tinham cerca de quase 500 mil pessoas na cidade de Antioquia. Quando olharam para aqueles crentes, falaram: olha, eles parecem com aquele que foi anunciado para nós, Jesus, o Cristo. Jesus Cristo, ungido, o crucificado. Então, cognominado Jesus Cristo, agora os cristãos, porque são parecidos com quem? Com Jesus. Então, irmãos, isso mostra que o ensino, ele tem como proposta levar o crente a não ser parecido com pessoas, mas ser parecido com quem? Com Jesus. Então, Jesus tem que ser encontrado nos nossos traços, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir. A maneira de vivermos tem que ser como aqui Jesus Cristo era. Foi por isso que em Antioquia tem essa descrição. Eles são parecidos com Jesus. Há uma frase, uma história que diz que Moody, Moody não, o grande indiano, ele disse que ele via o cristianismo de Cristo, mas ele não conseguia ver o cristianismo dos cristãos. Por quê? Porque Jesus é de um jeito e as pessoas que dizem cristãs são de outro. Então, o que vai marcar, e o que marcou aqui, irmãos, foi que a vida daquelas pessoas eram parecidas com a vida de Jesus. Então, a gente tem aqui, o envio foi marcado por um tempo de ensino que gerou esse resultado. Pessoas eram parecidas com Jesus. Por isso a igreja era forte. Por isso que aquela comunidade era uma comunidade forte. Não era qualquer igreja que estava perseguida, mas se manteve fiel, que estava sofrendo, mas manteve-se firme. Segundo, o envio foi marcado por características ministeriais distintas, diferentes, que é exatamente o que nós vemos a partir do capítulo 13. Do capítulo 13, do verso 1, quando fala assim: havia na igreja de Antioquia 3 tipos de pessoas, profetas e mestres. E aí, esses profetas e mestres, diz assim, e fala do nome de cada uma delas. Fala Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, do tetrarca.
Então, isso mostrou o seguinte, esse ministério que está sendo levantado a partir de Antioquia tem pessoas com traços distintos. Como disse, se de um lado você tem essa figura de Paulo de um jeito e Barnabé do outro, a inserção aqui de Simão, de Lúcio de Cirene e de Manaim. Simeão de Níger. Aqui na equipe de líderes de Antioquia, você tinha um africano. Nigéria, é negro. Tá? Lúcio de Cirene. Alguns estudiosos, comentaristas, falam que pode ser alguém da África ou alguém da Grécia. Eles ficam confusos quanto a isso. Manaim de Colassos. Aqui é uma referência a alguém que tinha um grau parentesco com uma autoridade romana, com o tetrarca, alguém que tinha poder no Império Romano, alguém de influência e que estava na equipe, associados, então, portanto, a Barnabé e Saulo. Esses irmãos fazem parte de uma grande equipe. Mas desses 5, não são 5 que vão fazer o que tem que ser feito. Antioquia se torna a base. A igreja está forte. Uma liderança composta com pelo menos 5 dessas pessoas. E dessas 5 pessoas, você tem, dentre elas, alguém que haveria de ir na ponta de lá. Quando se fala de missões, fala que alguém segura a corda e alguém desce no fundo do poço. Quando se fala de missões, é assim. Alguém segura a corda aqui em cima, mas alguém vai ter que descer no poço. E quem tinha que descer no poço, irmãos, era Saulo e Barnabé. Sabemos pelas narrativas de Lucas que Barnabé e Saulo não eram aventureiros e que algo bem específico Deus estava reservando à vida deles. Eles não estavam ali por acaso e nem seriam enviados porque não tinham nada para fazer. Geralmente é assim. O que acontece? Nós colocamos para fazer quem não sabe fazer e quem não quer fazer. Aí a gente dá o cargo. Não é assim? Gente que não sabe fazer e não quer fazer, e pega e vai fazer mal feito. Mas aqui, irmãos, nós temos 2 pessoas que Deus está separando. E a descrição do texto é, no verso de número 2, que eles, servindo ao Senhor, eles oraram, e o Senhor trouxe resposta, trouxe direção e falou: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado a realizar. Então, a partir de Antioquia, a gente tem agora a igreja, e bem como essa equipe sendo preparada para o envio, para ir para algum lugar. Barnabé com características mais voltadas para o pastoreio, para o discipulado. Paulo mais voltado para os gentios, a plantação de igrejas, a doutrinação dos seus seguidores. Parece, então, irmãos, que essa igreja em Antioquia não envia qualquer um. Ela envia os melhores. Presta atenção. A gente tem a mania de pensar que a gente tem que mandar quem não quer nada, quem não tem nada para fazer. Eu me lembro que era membro da igreja e houve uma situação que o conselho havia nomeado uma pessoa para ser responsável por um ponto de pregação, um bairro chamado Bandeirantes. E a pessoa era muito falante, muito extrovertida, muito expressiva, né, que recebeu essa função. E a fala dele trouxe muita confusão e muita tristeza, até um certo conflito, porque ele disse: eu não quero pegar esse abacaxi. E essa fala desse irmão trouxe um grande conflito na liderança da igreja. Porque depois todo mundo falou: não, a gente não pode olhar para a obra de Deus como se fosse um abacaxi. Era a pessoa errada, no lugar errado. Então, às vezes, a gente tem que parar com essa mania de enviar o pior ou qualquer um para fazer aquilo que tem que ser feito. Tem que mandar melhor. Melhor de Deus tem que ser aquele. É isso que está acontecendo. A igreja reunida, a equipe de
liderança sobre a liderança de Simão, de Lúcio, de Manaim. Agora eles vão orar. Falaram, não, quem vai fazer esse trabalho a partir de Antioquia é Saulo e Barnabé. Irmão, o envio foi marcado por um tempo de profunda devoção em busca da presença de Deus. A igreja estava jejuando e orando por esse desafio missionário. Às vezes nós nos preocupamos com o dinheiro, nós nos preocupamos com tanta coisa, mas talvez a gente precisasse se aplicar um pouquinho mais na questão da devoção para enviar pessoas, para colocar pessoas em funções as quais elas foram chamadas para fazer. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos os despedidos. Veja aqui, irmãos, que eles estão sempre nesse ato de receber. Então, quando você tem um ato de imposição de mãos, para nós, como crentes, é um ato de transmissão de poder. Não que o poder esteja em nós. Eu não sei se vocês têm uma lembrança de toda vez que chega alguém aqui em nossa igreja, um missionário, eu chamo à frente, pelo menos no meu tempo aqui, eu chamo à frente, chamo os presbíteros, chamo porque nós temos que orar para abençoar essas pessoas. Ou quando você também, pastor, mas eu não sou um missionário fora, você se lembra que quando você foi investido de presbítero, diácono, ou você veio aqui à frente por conta do fato de ter sido investido em alguma função, alguém orou? E essa oração foi uma oração de envio. Vai e faz o que Deus mandou você fazer. Princípio de onde? Antioquia. Irmãos, o envio foi assim. Terceiro, esse envio tinha como propósito alcançar os gentios. E a gente vê isso a partir do verso de número 4, quando o texto começa, enviados. E a palavra diz, enviados não por homens, não por estratégias humanas, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse envio foi, Deus dando a direção para onde eles deveriam ir. Dando a direção para que eles não fossem fazer aquilo que eles queriam fazer. Quando, irmãos, nós temos a descrição acerca da obra do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus ele vai guiar. E aí, o princípio bíblico, ele nos guia a toda verdade. O Espírito Santo guia, dirige. E aqui nós temos a descrição que o Espírito Santo está guiando esses dois, fruto da oração, fruto da devoção que a igreja está tendo, e eles passam por 3 cidades. Passam por Seleucia, que fica próxima à costa mediterrânea, lá na Grécia. Passa por Chipre, eu acho que todos sabem, Chipre também, na Grécia. Era a terra natal de Barnabé, e certamente ele conhecia pessoas, conhecia a sinagoga, passou também por Salamina, que era uma cidade portuária, e ali então os dois, Paulo e Barnabé, indo em direção aos gentios. Lembrando que Pedro foi um pregador que teve um ministério direcionado para quem? Judeus. Agora Paulo se torna, e Barnabé, um ministério voltado para quem? Gentios. E voltado para esses gentios, irmãos, quem são os gentios? Se eu perguntar aqui, alguém aqui tem alguma linhagem judaica? Alguém aqui tem? Alguém que é sangue judeu? Então, meu irmão, sabe o que você é? Você é o gentio. Judeu, só Israel, sangue puro. Se você não é, desculpa aí, você é o gentio. Então, Deus dá um foco, Deus dá uma direção, vá para os gentios. Isso significa, irmãos, que todo chamado tem um direcionamento. Percebam que todo missionário que vem aqui, eles veem, olha, Deus deu um chamado para tal. É fato que às vezes pode até que seja que mude, porque
A missão pode dar uma reorientação dentro de um perfil daquele irmão, mas tem um chamado específico. Meu irmão, você tem um chamado específico para servir a Deus. Estamos estudando sobre dons espirituais. Deus deu um chamado para você. Saiba o que Deus quer que você faça. E nesse chamado, irmãos, a rota era essa: Seleucida, Chipre, Salamina e Pafos. E o que vai acontecer ali? Primeiro, há encontro com um homem chamado Paulo Sérgio. Ele é um procônsul, uma pessoa que tem uma autoridade. Esse procônsul já tinha ouvido da palavra de Deus, já ouvido do evangelho de Cristo, e de alguma forma tinha já valores da fé firmado na sua vida. Porém, havia também naquela região um cidadão, um mágico, falso profeta, pseudo-profetês. E esse falso profeta, irmãos, ele se chama Bar Jesus. Bar Jesus, olha só. Até para enganar com nome parecido, O procônsul, ele era um homem inteligente. Interessante a Bíblia destacar isso, Destacar isso. A Bíblia destaca, ele era uma pessoa que, Deus não chamou você para ter só o tique-teco, não, tá? Tem um monte de neurônio aí que precisa funcionar bem. Ser inteligente, perspicaz. Daniel, com seus amigos, quando se consagraram a Deus, se tornaram mais doutos do que os outros. Inteligência, perspicácia. Não ficar só com aquele arrozinho com feijão, não. Aprofundar. Aqui, irmãos, a gente tem essa descrição. E Paulo Sérgio era esse homem que ouviu a palavra. E fala assim: este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra, querendo ouvir mais, aprender mais. Estava com 2 doutos ali na sua frente. Barnabé, um discipulador. Paulo, alguém que tinha sido um fariseu, mas agora entende a graça, entende o evangelho e que poderia trazer muito ensino. Eles estão ali com tempo para falar do evangelho para Paulo Sérgio. Mas diz o texto, irmãos, que todavia havia essa presença do Bar Jesus. Bar Jesus. Eu não sei se você já teve ou já viu uma confrontação tão intensa como essa que a gente tem aqui. À medida que Paulo ensinava, o Bar Jesus ficava mais ou menos assim: nossa, essa verdade aí não é verdade, não. Esse evangelho aí não é evangelho, não. Isso aí não é nada, isso aí é mentira, porque ele era um falso profeta. O falso profeta vai desviar as verdades eternas de Deus. Ele vai querer ensinar o erro, o engano. Enquanto Paulo está tentando falar o que é certo, o Bar Jesus está ensinando errado. Irmãos, olha só a palavra de Paulo. Paulo não teve dó, não, viu? Paulo não teve dó, não. Ó, filho do diabo! Filho do diabo! De todo engano, de toda malícia, você é maldoso, inimigo da justiça. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Gente, o que está acontecendo aqui? Toda autoridade me foi dada na terra. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de todo o principado, potestade. Efésios capítulo 3, verso 10. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de moderação. Paulo está aplicando aqui todas essas verdades, está chamando a responsabilidade. Você é um demônio. Você é filho do diabo. Seu pai é Satanás. Você está com o coração cheio de engano. A natureza do seu pai é a natureza que você tem. Olha só. Toda malícia. Você é inimigo da justiça, daquilo que é correto. Ele falou: quando é que você vai parar com isso? Olha só que dura que ele toma.
E essa dura que ele toma, sabe por quê? Porque ele está se opondo ao propósito de Deus de que Paulo e Sérgio fosse resgatado pelo Evangelho, fosse edificado e abençoado. E o que está acontecendo aqui é que Deus está usando Paulo para discernir isso, discernimento de espírito. A Epístola de João fala assim: provai os espíritos para ver se procedem de Deus ou não. Provai os espíritos. Espírito, irmãos, aqui a ideia é ensino, instrução, ideias, filosofias. A dona Beth está aqui, me perdoe usar a senhora sem falar. Estive na casa da dona Beth essa semana, né? Eu, o Bruno e o André. A gente foi fazer uma visita para ela lá. E eu já tinha ouvido a história da dona Beth. E eu pus a senhora aqui no meu sermão, tá? Aí ela dizia que quando ela estava ávida para conhecer o Evangelho, a dona Beth está aqui, tá? Se você não sabia quem é essa senhorinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela estava ávida para conhecer o Evangelho, aí ela estava lá no YouTube procurando lá, aí tinha as igrejas do Reteté, né, cara? O Caio morreu de rir. Do Reteté e tal, e barulho, profecia, revelação. Aí um dia ela pôs lá, achou Augusto Nicodemos. Aí ela disse assim, espero estar correto, que ela ficou maravilhada com o ensino. Foi isso que a senhora disse? Nossa! Fiquei maravilhada, pastor, com o ensino, com a pregação, com a instrução. Fiquei encantada com isso. Aí eu falei assim, eu preciso achar uma igreja presbiteriana. Aí disse que rodou, foi em várias igrejas. Aí um dia passou aqui na frente, a gente estava em período de pandemia, a igreja está fechada, a dona Silene falou, não, aqui a gente está tendo culto aqui não, tal, por conta da pandemia. Ah, tá bom, quando tiver. Está aqui, ó, batizada, professa. O procônsul, irmãos, ficou maravilhado com o Evangelho. A gente perdeu esse encantamento com as coisas de Deus. Eu oro a Deus para não perder isso. Eu oro a Deus para não perder isso. O livro de Eclesiastes fala assim, sejam alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sejam brancas as tuas vestes, não te falte óleo. Branca é santidade. Óleo da ideia da unção. Você precisa da renovação de Deus na sua vida. Não te falte óleo sobre a sua cabeça. O procônsul, irmãos, estava ávido, maravilhado, como a dona Beth, quando ouviu as primeiras falas do Augusto Nicodemos com uma doutrina consistente, com conteúdo. Gente, isso é Evangelho. O que aprendemos, irmãos, com isso? Não se engane. Quando Deus nos chama para o cumprimento de uma grande comissão, o chamado é para a salvação dos eleitos e para a condenação dos que não creem. Deus nos chamando para uma missão vai ser para salvar os eleitos dele e, ao mesmo tempo, quem ouve e não dá atenção ao Evangelho é para condenação, para que se torne indesculpável. E segundo, Deus sempre colocará os interessados em nosso caminho, como o procônsul. Há uma interessada aqui. Deus sempre colocará os interessados no nosso caminho. A gente tem que ter olhos e ouvidos espirituais para entender isso. O procônsul era um interessado. Como também, na execução do projeto missionário de Deus, Deus sempre permitirá que o diabo levante pessoas para que se oponham àquilo que tem que ser feito. Sempre haverá obstáculo, sempre haverá oposição, sempre haverá dificuldade. Quarto, irmãos, o envio foi a oportunidade de Barnabé discipular João. Você veja que nessa equipe nós temos a figura de Barnabé e temos a figura de Paulo. Mas é interessante que há uma descrição da presença, lá no verso 13, da figura de João. Diz assim, e navegando de Pafos
Paulo e seus companheiros dirigiram-se para Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quem é esse João aqui, irmãos? Esse João aqui é o João Marcos. O João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Toda equipe, você precisa de cada um cumprindo a sua função. E a função de João Marcos aqui, a descrição aqui, é que ele era um auxiliar. E esse auxiliar, está lá no verso de número 5, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas, tinha também João, como o quê? O que o João fazia? O João era um auxiliar. O João era faz tudo da equipe. Cuida da comida, cuida de onde vai ficar, cuida onde vai dormir. Todo suporte, João é quem dava. Ele era, entre aspas, um serviçal. A palavra grega auxiliar aqui, na verdade, a ideia é de um serviçal. Gente, que privilégio servir uma equipe. Ele fazia parte do staff. E esse staff não tinha nada mais, nada menos do que Saulo e Barnabé. E agora, esse João está ali, dando suporte, mas chega uma hora que ele fala, gente, eu vou embora. Não quero mais. Nós não temos os motivos pelos quais João Marcos foi embora. Mas o fato é que, diz o texto, que ele se apartou deles, voltando para Jerusalém. Cerca de Jerusalém até Antioquia, dá cerca de 500 quilômetros. Uma distância razoável para aquele período que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha nada. Voltar 500 quilômetros atrás é um espaço bem interessante, né? João Marcos, então, voltou. E isso fez com que, lá no capítulo de número 15, nós estamos falando praticamente da primeira viagem missionária, lá no capítulo 15, no verso de número 36, nós temos a descrição aqui que, na segunda viagem, João Marcos queria novamente ir com Paulo e Barnabé. Porém, o que aconteceu? Como ele não foi na primeira, como ele voltou na primeira, a descrição aqui é que o apóstolo Paulo, capítulo 15, verso 38, fala assim: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo ficou chateado. E Paulo ficou tão aborrecido, assim, você voltou lá, agora você não vai mais. A nossa humanidade aqui, né? Presente, né? A nossa humanidade, você me decepcionou, então agora você não vai mais. Não quero mais andar com João Marcos. Irmãos, é interessante que Paulo era esse afoito, pregador, missionário, plantador de igreja. E qual a característica ministerial de Barnabé, irmãos? Ele tinha pego uma pedra bruta como Paulo, que era difícil, homem duro, que todo mundo tinha medo dele. Esse Barnabé que vai tratar de Paulo, e lá no livro de Gálatas a gente vê que ele teve uma convivência com Paulo durante 3 anos. Se ele tratou de Paulo, não vai tratar de João Marcos? A descrição aqui, irmãos, é muito interessante, que depois a gente vai ver no segundo momento, é que Barnabé tinha a compreensão das limitações daquele grupo e de cada circunstância que envolveu aquele cenário. E aqui, esse envio, então, foi uma oportunidade de trabalhar o caráter desse João Marcos, que havia abandonado no meio do caminho e que depois a gente vê João Marcos sendo trabalhado por Barnabé. E Barnabé, lá na frente, o próprio Paulo diz que era preciso que lhe enviasse João Marcos, porque ele era útil. Então, aquele que Paulo rejeitou, Barnabé tratou. Nós precisamos, na igreja, de irmãos que tenham esse ministério de Barnabé, de cuidar de quem ninguém quer cuidar, de cuidar dos retardatários, dos que não caminham juntos, dos que param no meio do caminho. Isso é discipulado.
Ao mesmo tempo, a gente tem aqui essa oportunidade, porque se não fosse o trabalho missionário conjunto, isso talvez não tivesse acontecido. E, amados, por fim, o envio foi uma oportunidade de se pregar aos gentios, como disse, né? Por outro lado, a viagem foi marcada por um testemunho que Paulo e Barnabé têm para pregar na sinagoga. A sinagoga era o ponto de encontro dos judeus, que se tornou um grande espaço de oportunidade para se falar do Evangelho. Jesus esteve várias vezes na sinagoga. Jesus vai ler acerca do início de seu ministério em Lucas capítulo 4, falando de Isaías 61, numa sinagoga. Era um espaço que era usado para leitura, para reflexão, para discussão, para estudo e para pregação da palavra. E aí, nesse contato na Grécia, indo aos gentios, havia nesse contexto a presença de uma sinagoga. E o verso de número 14 fala exatamente isso. Fala assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Nessa viagem, irmãos, saíram de Antioquia da Síria, e agora foram para um outro lugar, Antioquia da Pisídia, um outro espaço, uma outra cidade, um outro reduto, não tão proeminente como Antioquia, que foi a base. O que está acontecendo aqui é que percebam quando Deus permite com que a gente tenha oportunidade para falar do Evangelho. Depois da leitura, capítulo 3, verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer isso para Paulo e Barnabé: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Olha só que oportunidade. Eu lembro que estava num casamento. Fui convidado e fui, por questão de honra, eu fui. E não era uma igreja evangélica, era uma igreja católica, lá em São Paulo. Eu fui e, chegando lá, assistindo a cerimônia, a noiva, a membro, era filha de uma membro da nossa igreja, eu fui. E, chegando lá, o padre ficou sabendo que eu estava lá. Ficou sabendo. Perguntou: fiquei sabendo que tem um pastor presbiteriano aqui. Aí eu quase que... Aí eu falei, ergui a mão, né? Eu estava com uma Bíblia menor, e aí eu falei: eu gostaria que o senhor desse uma palavra. Irmãos, dá a palavra para o pastor presbiteriano. Oh, glória a Deus. O que eu fiz? Preguei a palavra, porque o padre estava falando coisa com coisa. Fui lá e falei sobre as bodas de Caná. Preguei dentro da igreja católica. E após a cerimônia, algumas pessoas chegaram para mim. E São Paulo tem muito maçom, igual mato, gente. Maçonaria igual mato lá. Chegaram para mim: nossa, quem é o senhor? Eu sou o reverendo Reginei, tal. Me apresentei. Pessoas ficaram impactadas. Mas que palavra que o senhor trouxe, que bênção, que bom, né? Irmãos, o chefe da sinagoga, sabendo que Barnabé e Paulo estavam: vocês têm alguma palavra para nós? Sede, vontade de ouvir o quê? Evangelho. Hoje as pessoas estão com sede, irmãos, só que eles não sabem dizer isso com delicadeza para nós. Estão com sede, mas elas vão dizer de forma agressiva, ríspida. As pessoas têm sede do Evangelho. A minha alma tem sede de ti. E muitos que estão com sede estão bebendo água suja, ou estão com fome, comendo comida podre. Não fosse isso, tantas buscas por prazer, por sexo, por dinheiro, por fama, por likes. É fome. Paulo se levantou, falou assim: gente, deixa eu falar. E dirigiu-se respeitosamente, falando: varões israelitas. Interessante, Paulo respeita e fala: vocês são irmãos israelitas, se identifica como tal.
E vós que temeis a Deus. E o sermão de Paulo, o discurso de Paulo, atacou o quê? Falou de Israel como povo escolhido de Deus, da peregrinação do povo, Bíblia, dos 450 anos de escravidão, Bíblia, levantamento de Samuel e dos juízes, do soerguimento da monarquia com Saul, e, ao mesmo tempo, o modelo de reinado de Davi como homem segundo o coração de Deus. Destaca que, da descendência de Davi, Deus cumpre a promessa de levantar o Salvador, que é Cristo. Lembrou que João pregou arrependimento e batismo. Enfatizou: irmãos, descendência de Abraão, a nós nos foi dada e enviada a palavra da salvação. Diz que as autoridades foram ignorantes e não reconheceram Jesus e os profetas. Diz que Jesus foi condenado sem culpa por Pilatos, citando Pilatos, que depositaram Jesus num túmulo. Mas Deus, Paulo falando no meio da sinagoga, Deus ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitos da Galileia. E que ele pregava o evangelho da promessa sobre aquele que não viu corrupção. Sobre quem eu falo, de quem eu falo, é santo, não é qualquer um. E que, diferente de Davi, que morreu, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e não viu corrupção. Paulo chama os israelitas a um apelo, faz um apelo final. Tomai conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio dele e por meio dele, Jesus. E todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais a lei de Moisés não pode vos justificar. Vocês estão presos na lei de Moisés, mas eu estou falando de Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Gente, Paulo está tendo dó, não. Isso é evangelho puro. É santo. Que confrontou os judeus tomados pela religião judaica e achando que eles eram que estavam certos. Pô, não, vocês vão até na metade, tem que ir até Jesus. E ele conclui dizendo, citando uma profecia do Velho Testamento: vede, ó desprezadores, vocês têm que se maravilhar. Aí a dona Beth de novo aí, vocês têm que se maravilhar, maravilhai-vos, desvaneceis, vocês têm que ficar meio desconcertados diante do evangelho. Vocês têm que ficar desconcertados diante de Deus. Ele fala: porque eu realizo em vossos dias a obra tal que não crereis se não vou-la contar. Vocês têm que ficar desconcertados e tem que ficar maravilhoso. Gente, não tem coisa melhor do que o evangelho, do que a palavra de Deus. E o resultado, irmãos, é que ao saírem da sinagoga, ao saírem, eles falaram: volta aqui de novo, volta aqui, volta em sábado, e nos falem as mesmas palavras, como que diz, repita esse sermão para nós. Isso aí desceu como um mel, uma água em dias de calor, como o óleo fresco sobre a nossa cabeça. E ao final, diz o texto que muitos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé. Seguiram a Cristo, evidentemente, mas a mensagem que Paulo e Barnabé pregaram. Paulo e Barnabé insistiram: gente, permaneçam na graça de Deus. Permaneçam sob os cuidados da graça de Deus. Está vendo agora como Deus pode fazer algo surpreendente quando a gente compreende a teologia de missões de Atos 13? Irmão, se esse livro é vivo, isso aqui acontece hoje. Os enviados, quem Deus envia, quem Deus chama, quem Deus capacita, o suporte, a oração, o apoio, para que de alguma forma a obra de Deus convirja na salvação de pecadores, na edificação de vidas, na libertação de pessoas. Que essa instrução nos abrace. E você ame esse evangelho, tal qual a dona Beth, tal qual o procônsul, você fique maravilhado com o evangelho de Cristo Jesus, quando pregado com fidelidade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de pregar a Tua palavra, de compartilhar essas verdades. Ora, Deus, para que o Senhor possa abençoar cada um aqui que ouviu esta palavra. Que, ó Deus, não fique apenas na nossa compreensão mental,
mas desça o mais profundo do nosso coração e traga as mudanças que nós precisamos e carecemos, para que sejamos instrumentos do Senhor, como o Senhor usou Barnabé e Paulo, e bem como futuramente o próprio João Marcos, para escrever o Evangelho, para escrever a história de Jesus. Ó Deus, assim oramos e agradecemos em nome dele. Amém.